Antes de trazer a mensagem dessa noite, eu não posso deixar de honrar aqui um casal de amigos que eu amo muito, um casal de amigos que fez parte e faz parte da minha história num dos momentos mais difíceis, porque na época nós éramos co-líderes de conexão. E hoje esse casal está comemorando 12 anos de casado. Quero chamar aqui à frente Jonatas e Noeli. Não, quem sabe faz ao vivo. É um casal exemplo nessa comunidade, é um pilar aqui nessa igreja. Já estão liderando casais também e agora são professores também do curso de noivos, porque são exemplo de Cristo, levam o evangelho a sério, têm compromisso com o reino, têm compromisso com essa comunidade. Que Deus os abençoe com muitos e muitos anos de casamento, até que Cristo volte e que na eternidade permaneçam casados. Né? Essa piada só vai entender que está no curso de noivos. Deus abençoe vocês, amados. Aleluia. Eu peço perdão pelo meu timbre de voz, amados, porque eu não estou bem de saúde. Estou me recuperando de uma virose que começou na quinta-feira. E eu estou um pouco fraco. Estou aqui na tremedeira. Mas eu fico feliz em pregar assim, porque eu aprendi com o Mateus Rios que quando somos usados em nossas fraquezas, é bom porque não depende de nós. Depende só dele. Depende só do Senhor. Então, muito grato a Deus por essa oportunidade de poder trazer essa mensagem hoje aqui, uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu quero começar, antes de ler o texto, eu quero começar orando nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a minha oração aqui, Senhor, é só uma. Que o Senhor encontre hoje aqui corações famintos e sedentos por Tua presença. Na mesma proporção que Tu deseja dar a cada um aqui, Senhor. Que assim como o Senhor quer derramar bênção hoje aqui, cura, quer derramar vida aqui, que o Senhor encontre corações querendo isso, Senhor Jesus. Porque Tu és real, Tu és verdadeiro, Tu muda histórias, Tu transforma vidas, restaura famílias, cura os doentes, traz a vida ao que estava morto. E nós cremos que o Senhor há de falar aos corações hoje aqui. Por isso queremos, Senhor, estar atentos à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir um pouquinho d'água aqui aos diáconos para me ajudar, porque eu vou precisar. Amados, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Nós vamos ler do verso 12 ao verso... aqui está tudo da mesma cor, né? Eu não consegui ver. Oh, Senhor. Maravilha. Êxodo, capítulo 33, versículo 12, até o verso de número 16, diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembre-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Esse capítulo 33, ele é o capítulo onde Moisés, mais adiante, ele vai pedir para ver o Senhor. Ele começa a dialogar com Deus, ele começa a pedir, Senhor, que queria vê-lo.
E Deus então começa ali uma espécie de negociação com ele, combinando como seria isso. Mas Moisés ele não poderia ver o Senhor. Mas há um diálogo nesse capítulo. E quando inicia o capítulo, Deus falando assim, Deus fala para ele, olha, eu não vou acompanhar vocês. Eu vou mandar um anjo que vai à frente, que vai expulsar os moradores da terra, mas eu não vou com vocês, porque tinha um motivo. Lá no verso de número 4 desse capítulo do 33, fala assim, ó. Então Moisés, não, 33, 4. Cadê? Eu acho que é esse aqui mesmo. Não, o verso 3. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente destruiria ao longo do caminho. Olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, é o seguinte, eu não vou com vocês, porque se eu for aí no meio, eu vou destruir todo mundo. Porque é um povo teimoso, é um povo rebelde, é um povo que não obedece. E isso vai de encontro à minha natureza, quem eu sou. Então, se eu for aí, não vai sobrar ninguém. E aí, então, Moisés pega e fala isso ao povo. Olha, gente, Deus não vai conosco por causa do nosso comportamento, por causa da nossa conduta. Nós mesmos estamos afastando a presença de Deus do nosso meio. Mas vai continuando o diálogo, vai continuando a conversa, Moisés vai falando com Deus e falando com o povo, e então nós chegamos no verso de número 15. Moisés fala assim, Senhor, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Olha que coisa tremenda essa frase. Porque Moisés está falando que mais importante do que chegar na terra era a presença de Deus. Não adiantaria chegar em Canaã e não ter Deus. Ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Mas a gente vai dar uma pausazinha nesse texto. E nós vamos abrir agora em Números capítulo 14, versículo 36 até o verso de número 45. Um texto que é meio o oposto desse de Êxodo. E é bem interessante essa passagem, porque é logo após os espias irem para a terra, espiarem a terra, trazendo o fruto da terra, eles vão dar um relatório negativo do que eles viram, exceto Josué e Calebe, mas os outros falaram completamente assim, negativo, e inflamaram o povo, a ponto de que o povo queria voltar para o Egito, fizeram uma rebelião contra Deus e contra Moisés, e queriam matar Josué e Calebe por causa daquilo que eles estavam falando sobre a terra. E olha só, diz assim, o verso de número 36. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então, os amalequitas e cananeus que viviam naquele monte desceram, derrotaram os israelitas e perseguiram até Ormá. Olha que negócio interessante. O povo reconhece que pecou contra o Senhor. O povo reconhece que fez o que era errado. Mas agora eles querem dar um jeito de consertar as coisas. Eles querem dar um jeito de arrumar a casa. Eles querem dar um jeito de corrigir. Só que quando Deus olha para aquela atitude, quando Deus olha para aquele relatório negativo, Deus não mandou os espias
Moisés não mandou os espias olhar a terra para ver se era possível possuir a terra. Ele disse que era para espiar e ver a terra como ela era. Não tinha necessidade de fazer estratégia de guerra. Não tinha necessidade de se preocupar com o inimigo, porque Deus já havia prometido que a terra seria deles. Então, não tinha razão alguma deles serem pessimistas. Pelo contrário, eles poderiam ir para lá, olhar e falar assim, rapaz, aquela casa vai ser minha, aquele vinhedo vai ser meu, aquele gado lá vai ser meu, aquele terreno, aquela colina que tem uma nascente vai ser minha também. Cara, a terra é boa. Poderiam ter pensado assim, mas pelo contrário, eles olharam as dificuldades e paralisaram. E se ficassem calados, ainda beleza, irmão. Mas não, eles têm que instigar de forma negativa o povo, e o povo acolheu aquela negatividade a ponto de se rebelarem contra Deus. E Deus pune isso severamente. Não teve negociação, Deus não teve piedade. Ele falou o seguinte, tá bom. Então, de 20 anos para cima, todos vão morrer. Essa geração não vai entrar na terra, vai entrar outra geração. Mas vocês não vão entrar. E para melhorar, quer dizer, para piorar, na verdade, aqueles outros 10 que foram negativos morreram de uma forma repentina, como diz o texto. Por causa de uma praga, de forma relâmpago, e isso assustou o povo. Quando eles veem aquelas mortes repentinas, daquela maneira, eles temem. E ao verem isso, ao ouvirem o que Deus havia dito, eles meio que se arrependem. Um arrependimento entre aspas aí. Talvez nem caberia a palavra arrependimento, talvez caberia aqui remorso. Eles falam, rapaz, que besteira que a gente fez. Poxa, velho, que lambança, a gente meteu o pé na jaca aqui. Não, mas espera aí, tem jeito. Bora dar um jeito aqui. Até parece, algumas pessoas de hoje, elas pecam e elas mesmo têm um antídoto para o próprio pecado. Eu observo alguns amados que às vezes vêm confessar pecado e já vêm confessando o pecado e já dizendo o que tem que fazer. E já dizendo como é que tem que tratar. Eu falei, cara, precisa não, amado. Quando você vier assim, não precisa nem confessar, cara. Tu já sabe o que tem que fazer. Tu já se autocurou, já se automedicou. Para quê? A confissão não vale a pena, perda de tempo, tanto para você quanto para mim. Mas a verdade foi que aconteceu exatamente isso com aquele povo. E eles, então, agora eles querem corrigir, eles querem acertar as coisas. Eles querem dar um jeito de reparar o erro que cometeram dias atrás. Porque foi no dia seguinte, morreram os caras, e no dia seguinte eles veem aquilo e falam, eita, o bicho pegou, velho. Vamos dar um jeito aqui. É a mesma coisa, tipo assim, um pecado descoberto, né? É diferente do que um pecado confessado. Porque quando você é descoberto, você tem que se expor da pior maneira. Mas quando você confessa, é muito melhor. É muito mais fácil. E foi isso que esses camaradas fizeram. Eles reconheceram que pecaram. O texto fala isso, verso 40. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra. Até parece bonito isso. Até parece bíblico isso, mas não é. Eles estão tentando consertar um erro do qual eles não tinham condições nenhuma de consertar. E aí, então, eles decidem, eles arrumam um exército. Não, a gente vai acertar, a gente já errou uma vez, a gente vai errar de novo. Só que Moisés, ele fala assim, por que desobedecem a ordem de Deus? Isso não dará certo, não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará convosco, não estará com vocês. Seus inimigos vão aniquilar vocês. Não subam. Não é agora. Não é dessa maneira que vocês vão entrar na terra prometida. Não é dessa maneira. Moisés não está falando que eles não iriam acessar a terra. Eles estavam falando assim, não é agora. Não é dessa maneira. Tem um modo de acontecer isso. E Deus é que vai dizer como vai acontecer. Não são vocês que vão determinar o que Deus vai fazer. Vocês fazem parte do plano, mas não são as pessoas que fazem o plano. Vocês estão no plano de Deus. Só que o povo não quer ouvir isso. Eles querem consertar o escorregão que deram lá. Eles querem corrigir, eles querem se automedicar, eles querem fazer das suas próprias forças, eles querem corrigir aquilo, mas não vai dar certo. Não vai dar certo, porque Deus não iria com eles. Moisés fala, olha, não subam, porque o Senhor não estará com vocês.
E eles ignoram o Senhor. Eles ignoram a presença. Eles estão nem aí. Não importa. Se Deus não for, a gente consegue. Não, a gente consegue. Não, nós somos bons, nós somos muitos. Nós vamos conseguir. Mas Moisés está falando assim, gente, Deus não está nesse negócio. Não vai dar certo. Se a presença de Deus não está nos caminhos que você trilha, meu amigo, eu sinto muito lhe falar, mas não vai dar certo. Inclusive o relacionamento. Se Deus não está nesse negócio, não vai dar certo. Se você está indo pelo seu esforço, pelo seu impulso, sinto muito, mas não vai dar certo. Se você está investindo e Deus não é o centro, Deus não é a tua mola propulsora para você investir, não vai dar certo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia quem cuida ela. E acontece isso aqui. O povo se inflou, o povo se encheu, falou, não, a gente consegue. Não, mas não consegue porque o Senhor não estava lá. E o Senhor não ia lá. A mão de Deus não estava para proteger aquele povo naquele momento. E eles sobem e de fato acontece exatamente como Moisés tinha falado. Moisés tinha cantado a pedra. Moisés disse como seria jogada, eles não quiseram ouvir. Eles desprezaram o Senhor. Eles ignoraram o Senhor. Tantas e tantas pessoas hoje, elas querem fazer o certo, desejam aquilo que é lícito, desejam aquilo que é bom, mas fazem completamente errado. Fazem completamente errado. Tem uma historinha na Bíblia de Ló e suas duas filhas, quando fogem de Sodoma e Gomorra, que Deus manda o juízo lá. Você vai lembrar dessa historinha, é muito conhecida, tem até a música, A Mulher de Ló. E ela vira uma estátua de sal. E então Ló, com suas duas filhas, eles vão morar numa caverna. E passados os dias, as meninas falam assim, já são adultas, né, já são jovenzinhas. Elas têm uma brilhante ideia. Uma ideia genial, olha só. Uma chega assim, a mais velha chega. Mana, o seguinte. Nosso pai não vai casar de novo. E os homens daqui da terra também não têm. Meu pai não pode ficar sem filho. Vamos fazer o seguinte. Hoje eu durmo com ele. E aí eu engravido dele. E amanhã você dorme com ele. E também engravida dele. Está lá na Bíblia, isso em Gênesis. E acontece isso. Na primeira noite, a irmã mais velha enche o pai de cachaça. De vinho, quer dizer. Cachaça acho que não tinha naquela época. Tinha, não tinha? Não tinha. Os teólogos aí me ajudem, por favor. Não tinha cachaça. E aí, então, a menina mais velha deita com o pai, engravida do pai, e vem a filha mais nova e também faz a mesma coisa. E aí, nascem, elas engravidam e nascem ali os amonitas e os moabitas. Ali surgem esses dois povos que foram uma desgraça no povo de Israel. Para o povo de Israel. Os amonitas e os moabitas. Rapaz, essa gente levou a prostituição para Israel. Você vai lembrar de Balaão. Balaão, ele instigou as mulheres moabitas a se infiltrarem, porque sabiam que não poderiam vencer Israel, sabiam que não poderiam conquistar Israel. Então, vão para lá, seduzam os homens. Você vai encontrar isso em Números. Tu vai achar essa história. E é interessante que era errado elas querer que o pai tivesse descendência? Não era errado. Era uma preocupação lícita. Se preocupar com a descendência do pai, porque elas sabiam que as mulheres não seriam contadas, só os homens. Então o pai ele ia morrer sem filho homem. E elas têm uma ideia para ajudar o pai. Era lícito o pai ter uma descendência, mas não da forma como elas fizeram. Não da forma como elas fizeram. Tinha um modo certo de acontecer. Mas elas pensaram em si mesmas e quiseram ajudar. E, na verdade, foi uma desgraça que aconteceu. E tanta gente quer fazer algo em nome de Deus e para Deus, mas não incluem Deus no processo das suas vidas. Querem fazer muita coisa, querem liderar a Joade, querem liderar isso aqui, querem fazer um monte de coisa para Deus. Mas Deus não está no centro da vida. Deus não é a coisa mais importante que elas anseiam e desejam. E aí agora eu quero voltar para o texto de Êxodo, no capítulo que a gente acabou de ler, capítulo 33, porque a gente vai ver
qual a diferença de alguém que ignora e alguém que deseja a presença de Deus? Moisés, quando ele fala aquilo, Senhor, se a tua presença não for conosco, pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. É melhor ficarmos no deserto, é melhor ficar tomando água da pedra, é melhor ficar comendo só o maná, do que chegar na terra que manda leite e mel e não ter a tua presença. Olha que coisa poderosa isso. Olha que coisa tremenda isso, gente. Ele não se importava com as riquezas que estavam adiante. Ele não se importava com a promessa que vinha lá. Ele queria era o Deus da promessa. É bem verdade que muitos de nós aqui viemos para Jesus, viemos para a igreja por causa de problemas. Somos arrastados por causa de um problema. Isso é comum. E às vezes, só que o que acontece é que muitas dessas pessoas que chegam, elas estão buscando a Deus até que seu problema seja resolvido. Na nossa conexão, na Kairos, a gente teve um caso assim, de uma menina que a mãe estava perto de morrer. A mãe estava lá nas últimas. E nós constantemente, principalmente Alfredo e Viviane, dando assistência, chegando junto, indo lá, e Nega também, ajudando, cuidando. Eu fui lá, visitei aquela mãezinha várias vezes. A gente orando, clamando a Deus para que ela não morresse, para que Deus curasse, fizesse um milagre. E Deus fez um milagre. Uma das filhas vinha toda terça para a conexão. Vinha para a celebração, orando, chorando, clamando. Rapaz, bastou a mãe ser curada, sumiu. Sumiu. Nem tchau deu. Porque o interesse dela não era pelo Senhor. Era para que Deus curasse a mãe. Deus curou a mãe e resolveu o problema. Está zerado, velho. Não, mas e Jesus? Não, aí é outra história. Meu problema é minha vida e minha vida. Então, assim, ó, vamos separar as coisas. Jesus resolve isso, mas daqui para cá quem cuida sou eu. Jesus cura lá, Jesus resolve lá, mas eu entregar meu coração para Ele é outra história, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até parece que isso é verdade, mas não é. É um auto-engano. Mas, infelizmente, há pessoas que vivem nessa dubiedade de vida. Querem que Deus resolva seus problemas, querem que Deus restaure seus casamentos, querem que Deus faça um milagre, mas não querem que Deus governe o coração. Não querem que Deus seja o centro da vida. Não tem coragem de dizer sim para Jesus. Não tem coragem de dizer sim para o seu senhorio, de renderem-se a Ele. Então Moisés, ele clama, fala, Senhor, por favor, deixa a gente aqui, mas não nos abandone. A gente fica aqui contigo, mas não nos faça dar mais um passo se tu não fores. E você vai ver que Deus os acompanha. Deus ouve esse clamor. Deus ouve esse clamor de Moisés. Amados, aleluia. Moisés e aquele povo, há uma diferença muito grande entre eles. Moisés representa pessoas que desejam muito mais do Senhor, que almejam a sua presença, porque sabem que a sua presença é que de fato faz a diferença. E o povo de Israel, naquela época ali, eles representam as pessoas que apenas querem o que Deus pode fazer. Se Deus pode me curar, então Ele é bom. Se não pode, eu procuro outro que possa fazer. Então, Jesus Cristo e Buda é a mesma coisa. Coloca na mesma prateleira. Aí o que acontece? Mas tem algo interessante, que todos os grandes homens de Deus na Bíblia, e eu vou citar apenas alguns aqui do Antigo Testamento, Enoque, Davi e Moisés, eles tinham algo em comum. Todos eles andavam na presença. Enoque era tão chegado a Deus, a ponto de Deus o arrebatá-lo e tomá-lo para si. Porque Enoque andava com Deus. Davi lhe fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás. Olha que negócio poderoso. Moisés, nós já lemos aqui. Amados, algo para você refletir nessa noite. Você deseja a presença ou deseja apenas a bênção? Você quer apenas desfrutar daquela terra prometida, daquela bênção prometida, ou tu quer o Senhor que prometeu? Mas aqui eu já estou indo para o encerramento da mensagem, já estou finalizando.
Um detalhe importante que eu aprendi com o meu pastor Niles, quando eu passei esse esboço para ele, ele me ajudou a entender algumas coisas. Eu quero que você compreenda um detalhe importante dessa mensagem. O Deus do Antigo Testamento, ele não pode ser acessado como o Deus do Novo Testamento. Como assim, Lucas? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, mas a forma de acessá-lo é diferente. No Antigo Testamento, você vê que a presença de Deus estava ligada à conduta. Então, o comportamento influenciava para ter ou não ter a presença de Deus. E você compreende isso quando você lê Deuteronômio 28 e 29. Os capítulos da bênção e a maldição. Você consegue entender isso. Acontece que, naquela época, as pessoas obedeciam, tinham acesso à presença. As pessoas tinham uma conduta certa diante de Deus. E elas, então, podiam contar com a presença do Senhor, porque foi isso mostra claramente o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele tinha uma conduta correta diante de Deus e atraía a presença de Deus. Mas o povo não, o povo era rebelde, o povo era teimoso, o povo murmurava qualquer coisinha que acontecia, eles murmuravam e queriam voltar para o Egito, mesmo lá sendo escravos e morrendo. Mas nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos que o acesso a Deus é diferente. No Novo Testamento, nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores e por esse reconhecimento a gente sabe que não pode acessar Deus porque somos impossibilitados pelo pecado. Nós somos impossibilitados de acessar a Deus por conta do pecado. Porque são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E acontece que existe um homem que conseguiu romper essa barreira. E o nome dele é Jesus Cristo. Existe um homem que conseguiu acessar a Deus pela nova aliança. E por causa disso, nós agora temos acesso a essa nova aliança. Nós agora podemos chegar a Deus e ter a sua presença, porque Jesus, ele tem a característica substitutiva para mim e para você diante de Deus. Em Cristo, nós podemos cumprir o que Deus exige. Em Cristo, nós somos aceitos diante de Deus. O que é diferente do Antigo Testamento. Amados, e aqui algo importante é que você compreenda. Jesus, ele é a mediação para acessarmos essa presença de Deus. Então eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu necessito da ação de Cristo, da ação da cruz, para que aquela presença seja real em minha vida. Eu declarar apenas que tenho a presença não significa que tenho a presença. Eu preciso passar por essa caminhada que o Evangelho apresenta. Eu passo por um fracasso. Qual a questão do fracasso aqui? O fracasso é que eu, ser humano, eu não consigo cumprir a lei. Eu, ser humano, sou incapaz de fazer isso. Mas aí eu chego agora ao nível da transformação, que é quando Jesus entra em ação. Pela sua cruz, agora eu sou regenerado. Pela sua cruz, agora eu sou salvo. Pela sua cruz, eu sou aceito diante de Deus. E por essa cruz agora eu posso ter a presença, eu posso declarar que Cristo vive em mim. Eu posso declarar que Cristo é real, que sua presença é real, que eu desfruto da sua companhia. Amados, Deus, ele não desceu do céu, quem desceu foi Jesus. E Jesus, ele veio, ele se fez carne, ele habitou entre nós. E o nome dele é Emanuel, que é Deus conosco. E esse Deus conosco, ele quer ser real na sua vida. Esse Deus conosco quer ser real no seu coração, quer ser real nas suas decisões, quer ser real nas suas ações, quer ser real nos seus relacionamentos, no seu casamento, na educação dos seus filhos. Porque é essa presença que muda toda a história, essa presença que transforma todas as coisas, essa presença que muda tudo, essa presença que muda tudo. Porque se o Senhor não estiver no barco, ele vai afundar. Se o Senhor não estiver na casa, vai entrar o inimigo e vai roubar tudo e você não vai poder fazer nada, porque não é o Senhor que guarda, não é o Senhor que cuida. Aleluia. É muito claro ver no Novo Testamento todas as pessoas que
tiveram uma convivência com Jesus. Os discípulos nem se fala, mas tem outros, Zaqueu, por exemplo, todos que conviveram com Jesus, eles reconheceram-se pecadores. E reconheceram que sem Cristo, eles não poderiam fazer nada. Eu gosto de João capítulo 6, lá no finalzinho, porque Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, e aí depois ele atravessa o mar, e quando chegar lá o povo vai atrás dele, e ele fala assim, vocês vêm aqui não porque ouviram a palavra, mas vocês vieram aqui porque vocês querem comer mais. É simples assim. E o Senhor fala duramente com eles, a ponto deles não quererem mais ouvir Jesus. E então começam a ir embora. Eles vão saindo, eles vão indo embora. E Jesus vira para os seus 12 e fala assim, e vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? Estão achando o meu discurso muito pesado? Mas eles falam, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Não era para onde, era para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que coisa poderosa isso, gente. Aleluia. É a presença dele que muda toda a história. Não é o seu esforço que conta. Não é a sua inteligência que conta. Não é o seu saldo na conta que conta, gente. É a presença dele que pode mudar a sua história. Quando nós olhamos João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, Jesus foi convidado. Ele não foi penetra naquele casamento, ele foi convidado. E olha como fez a diferença a presença de Jesus naquele casamento. O vinho tinha acabado, mas tinha ali Maria, que mãezinha Maria. Chama Jesus, filho, acabou o vinho, não pode ficar sem vinho. Eu falo assim, ô mãezinha, não foi assim, né? Ô mãinha, espera um pouquinho aí, não vai chegar na minha hora ainda não. Mas ele vai, ele manda encher de água as talhas, e aí quando começam a servir aquela água, na verdade era um vinho, melhor ainda do que o primeiro. Eu estou assistindo aquela série The Chosen e eu estou apaixonado por Jesus. Rapaz, não que o cinema influencia a minha fé, não é isso. Mas eu tenho o hábito de, quando eu leio a Bíblia, eu mergulho nela, sabe? E eu fico viajando assim, vendo as cenas, eu construo as cenas do que eu leio, eu construo em minha mente. E aí, quando eu estou assistindo esse filme de The Chosen, eu acho que é a série mais bíblica que eu já vi, velho. Porque é muito fiel às Escrituras. Quem não assistiu, assista. Rapaz, assim, e eu começo a assistir aquilo ali. E tem esse episódio do casamento. E Jesus, ali, ele vai conhecendo os discípulos, está ali Timóteo ainda, que na verdade era o mestre lá do vinho e tal. E no filme, né? E Jesus faz esse milagre. E ele traz o melhor vinho para aquela festa. E aquele casamento agora é alegre. É um casamento rico. É um casamento pomposo. Não porque o que os pais gastaram, mas porque Jesus estava ali. Quantos casamentos estão fracassados? Não é por causa do dinheiro. É porque não tem Jesus. Quantos filhos mal criados tem? Não é porque os pais são maus pais, é porque falta Jesus. Quantos empregos são ruins? Não porque o patrão é ruim ou porque paga pouco, é porque falta Jesus no coração de quem trabalha. Falta Jesus no coração de quem está lá batendo ponto. Falta integridade, falta fidelidade, falta amor do Senhor ali. Que rumo a sua vida tem levado, querido? Que rumo a sua vida tem levado? O que você tem construído hoje tem a presença de Jesus? Aquilo que você tem empenhado a sua vida, aquilo que você tem gastado a sua vida, tem Jesus? Porque se não tiver, você está perdendo tempo. Se não tiver Cristo no que você está empenhado em fazer, você está perdendo o seu tempo. E pode ser que não tenha como recuperar. Pode ser que não tenha como voltar atrás. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de reconhecer esse pecador. Amados, você olha os apóstolos,
Você olha tantas pessoas que andaram com Jesus, e quando eles estavam diante de Jesus, eles se reconheciam pecadores. Eles não tinham outro caminho. Ele falou assim: Senhor, Pedro fala assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não tenho condições. Mas Deus, ao ver esse reconhecimento, Jesus, ao ver esse reconhecimento de Pedro, Ele traz Pedro para perto. O que faz você pensar? O que faz você achar que não precisa se reconhecer pecador? O que faz você pensar que é melhor do que aqueles apóstolos? O que faz você pensar que você é melhor do que Zaqueu? É melhor do que qualquer outro na Bíblia? Você não é melhor, não. Você carece da mesma graça que alcançou aqueles homens. E essa graça quer alcançar você hoje. Essa graça quer alcançar o seu coração. Essa presença quer mudar a sua história, querido. Essa presença quer lhe dar vida. Quer restaurar os seus sonhos. Restaurar aquilo que você perdeu. Deus quer trazer de volta. Mas só vai vir se tiver a presença em seu coração. Aleluia. Eu queria falar mais coisas, mas eu estou cansando, na verdade. Meu desejo é que você deseje o Senhor mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Que você almeje a presença dEle mais do que qualquer outra coisa. Você perca tudo, perca teu carro, perca tua casa, mas não perca Jesus. Não tem problema você ficar desempregado, Ele vai suprir você. Agora o pior é ficar desempregado e ficar sem Jesus ainda. Aí você está no barco furado, velho. Aí você está no barco furado. Porque Ele é o que mais importa. Ele é o que mais importa. Ele é o que mais importa. Hoje, quando eu estava relendo esse esboço, eu estava lembrando do meu processo, das minhas doenças. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui. E eu lembro quando fui fazer a cirurgia do coração, que eu quase morri. No dia 22 de janeiro de 2019. Quando eu estava naquela maca, naquele centro cirúrgico, eu estava acordado, ouvindo tudo que estava acontecendo. E eu não tinha outra coisa a me apegar, a não ser a presença de Jesus ali. Eu não tinha minha esposa, eu não tinha meus pais, não tinha meus pastores, era só eu e Deus ali. Era só eu e Deus. Eu lembro que eu fiz a primeira oração pedindo que Deus me desse força para suportar aquela dor que eu estava sentindo. Depois eu orei para que Deus desse sabedoria aos médicos para resolver logo aquele problema. E quando eu via que a primeira e a segunda não estava funcionando, eu falei: Senhor, me recebe aí. Eu agradeci a Ele pela vida que eu tive. Agradeci a Ele pela família que Ele tinha me dado. Agradeci a Ele pelo tempo. Ele falou: Senhor, me recebe. E fechei os meus olhos, esperando a morte chegar. E aí eu ouço uma frase: vamos tentar mais uma vez. Foi quando eles conseguiram pegar a artéria de volta e emendar ela. Amados, o que vai contar na sua vida é você e o Senhor. O que vai contar na sua vida é só você e Deus, e ninguém mais. Sua esposa, seu esposo, seus filhos não serão seus mediadores. Você não poderá usá-los como desculpa. Você não poderá usá-los para justificar o seu abandono do Senhor. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de voltar-se para Jesus. Hoje é dia de converter-se ao Senhor. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de dar meia volta e voltar-se para Jesus. Nós vamos cantar uma música aqui agora. Eu vou chamar Mateus Rios para fazer essa oração e esse apelo. Orar por você que precisa dessa presença. Entenda isso. Você foi feito para a glória de Deus. Deus fez você. Ele quer habitar em você. A presença dele quer ser constante em sua vida. Ele vai cantar essa música, linda essa música. E você abra o seu coração para Jesus nessa noite. E não deixe essa oportunidade passar.
Em nome de Jesus. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime. Em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mal das trevas não me toque. Em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus. Amados, nós começamos hoje essa celebração e a palavra que me veio foi um chamado de Jesus: siga-me. Pastor Lucas veio aqui e o Senhor usa a vida dele para falar com você, que também tem vivido as aflições e que quer algo. Você quer a presença. E você que quer a presença, você que tem carregado angústia e que reconhece esse chamado hoje aqui, você virá aqui à frente. E os presbíteros, os pastores dessa igreja vão orar por você.
Vamos orar por você. É hora de você dar o passo de fé. É hora de você dizer, cada passo que você dá, que chega aqui à frente, você diz: eu quero o Senhor Jesus para governar a minha vida. Você que vem aqui na frente, não apenas ouve o chamado de Jesus, siga-me, mas você vem porque você está decidido a levar a presença de Deus para a tua casa. Assim, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que Zaqueu se entregou, e Jesus declarou dentro da casa de Zaqueu, mesmo contra a muitos dizendo que era a casa de um pecador, mas Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E sabendo, obrigado, Senhor, por me fazer arrepiar, que a tua palavra é viva e toca. Assim como me toca, Senhor, o Senhor toca o coração de cada um destes que estão aqui hoje, Senhor. Desejosos, desperte o desejo de ter a tua presença. Pai, eu sei que todos buscam preencher um vazio dentro de si. E eu sei, a única coisa que preenche esse vazio no coração é o Senhor, é a tua presença. Pai, obrigado pela vida de cada um que decidiu, Pai. Não sei quem está aqui, mas eu sei que o Senhor moveu muitos para estarem aqui em decisão de fé, para entregar a vida ao Senhor. Por mais que já tenham entregue um dia, Pai, mas uma nova conversão. A conversão em alguma coisa específica no coração. Um desejo forte de, Pai, seguir o que o Senhor chama, Jesus. O Senhor disse que é a verdade e o caminho, e que ninguém vai ao Pai a não ser através de Ti. E assim como Lucas falou, Senhor, o Senhor nos deu uma nova aliança, uma aliança em Jesus, porque assim iremos ao Pai e teremos a presença. O Senhor também nos deixou o Teu Espírito, Senhor, presente para ser nosso consolador. O conforto está no Senhor, e é o Senhor que queremos ter conosco, Pai. A cada um que decidiu, Pai, em passo de fé, que o Senhor receba com muito amor. Eu sei que o Senhor é cheio de amor no coração, Pai. Que o Senhor receba cada um dos que aqui vieram, Pai. Aqueles que ainda estão com receio, Senhor, de aqui estar, de levantar da sua cadeira, eu te peço que o Senhor faça, Senhor, como o Senhor fez com o aleijado, que mandou levantar, pegar a sua maca e andar. Que assim também, Pai, o Senhor plante no coração a firmeza, o desejo de decidir vir à frente. Aquele que ainda não veio, que o Senhor traga, Pai, para que ele experimente uma nova realidade, a realidade com a Tua presença, uma vida com a Tua presença, Senhor. Uma nova vida, uma nova história recaia sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. E que não fique só nisso, que eles levem o Senhor para seus lares, para seus trabalhos, para suas empresas, para todo lugar que eles pisarem a planta dos seus pés. Que seja o Senhor contigo, Pai, a Tua presença, dando uma nova realidade de vida, um renovo. Que o Senhor transforme os corações, que sejam vasos novos, que sejam vasos para serem enchidos pelo Teu azeite, pela Tua graça, Pai. E assim, como o próprio Paulo declarou, e o Senhor declarou a Paulo, a Sua graça bastava a Paulo, eu declaro, a Sua graça me basta, Senhor. E eu sei que a Tua graça basta para cada um destes. Porque mesmo que estiverem fracos, como o próprio Lucas falou, doente, mas pregou para trazer a Tua mensagem, o Senhor fez forte no Teu Espírito pela Tua graça. Que assim seja, Pai. Que cada um aqui hoje experimente com muita alegria, experimente algo novo do Senhor, um fortalecimento pela Tua graça, e que leve para os seus lares, que conserte coisas que precisam ser consertadas em suas vidas, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um destes que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, muito obrigado, Senhor.